Seção X. Do usufruto de imóvel. Capítulo 15. Da usucapião extrajudicial. Art. 1700. Sem prejuízo da via jurisdicional, é admitido o pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião, que será processado diretamente perante a serventia do registro de imóveis da comarca em que estiver situado o imóvel usucapindo ou a maior parte dele, a requerimento do interessado, representado por advogado ou por defensor público constituído pelo requerente. 1 grau. O procedimento de que trata o caput poderá abranger a propriedade e demais direitos reais passíveis da usucapião, não se admitindo o reconhecimento extrajudicial da usucapião de bens públicos, nos termos da lei. 2 graus. Será facultada aos interessados a opção pela via judicial ou pela extrajudicial, podendo ser solicitada, a qualquer momento, a suspensão do procedimento pelo prazo de 30 dias ou a desistência da via judicial para promoção da via extrajudicial. 3 graus. Homologada a desistência ou deferida a suspensão da via judicial, poderão ser utilizadas todas as provas nela produzidas, quer sejam presumidas pela ausência de manifestação nos prazos estabelecidos ou produzidas na fase de instrução, independentemente do tempo decorrido desde a sua produção. 4 graus. O registrador de imóveis poderá solicitar a certidão narrativa do processo, cópia do seu inteiro teor autenticada pelo juízo ou pelo próprio advogado para ferir a idoneidade das peças judiciais citadas no parágrafo anterior. 5 graus. O requerimento de reconhecimento extrajudicial da usucapião, assinado por advogado ou por defensor público constituído pelo requerente, dirigido ao registrador imobiliário, atenderá, no que couber, aos requisitos da petição inicial, estabelecidos pelo artigo 319 do Código de Processo Civil, CPC, bem como indicará o endereço físico e eletrônico, e-mail e telefone do advogado para possíveis intimações e notificações, a modalidade de usucapião requerida e sua base legal ou constitucional, origem e as características da posse, a existência de edificação, de benfeitoria ou de qualquer acessão no imóvel usucapiendo, com a referência às respectivas datas de ocorrência, o nome e estado civil de todos os possuidores anteriores cujo tempo de posse foi somado ao do requerente para completar o período aquisitivo, o número da matrícula ou transcrição da área onde se encontra inserido o imóvel usucapiendo ou a informação de que não se encontra matriculado ou transcrito, o valor de mercado aproximado atribuído ao imóvel usucapiendo, não inferior ao valor venal definido pela municipalidade para a cobrança do IPTU. 6 graus. Sendo casado o requerente, é necessária a anuência expressa do cônjuge, salvo quando casados no regime da separação absoluta de bens e não houver com posse. Art. 1701. Além dos requisitos previstos no artigo anterior, o requerimento deve ser instruído com e ata notarial, lavrada pelo tabelião de notas do município em que estiver localizado o imóvel usucapiendo ou a maior parte dele, com a qualificação, endereço eletrônico, domicílio e residência do requerente e respectivo cônjuge ou companheiro, se houver, e do titular do imóvel lançado na matrícula objeto da usucapião que ateste, segunda, a descrição do imóvel conforme consta na matrícula do registro em caso de bem individualizado ou a descrição da área em caso de não individualização, devendo ainda constar as características do imóvel, tais como a existência de edificação, de benfeitoria ou de qualquer acessão no imóvel usucapiendo, terceira, o tempo e as características da posse do requerente e de seus antecessores, quarta, a forma de aquisição da posse do imóvel usucapiendo pela parte requerente, v, a modalidade de usucapião pretendida e sua base legal ou constitucional, sexta, o número de imóveis atingidos pela pretensão aquisitiva e a localização. 7. Se estão situados em uma ou em mais circunscrições. 8. O valor do imóvel. 9. Outras informações que o tabelião de notas considere necessárias à instrução do procedimento, tais como depoimentos de testemunhas ou partes confrontantes, x, planta e memorial descritivo assinados por profissional legalmente habilitado e com prova da anotação da responsabilidade técnica, art. Ou do registro de responsabilidade técnica, RTT no respectivo Conselho de Fiscalização Profissional e pelos titulares dos direitos registrados ou averbados na matrícula do imóvel usucapiendo ou na matrícula dos imóveis confinantes ou pelos ocupantes a qualquer título, x, justo título ou quaisquer outros documentos que demonstrem a origem, a continuidade, a cadeia possessória e o tempo de posse. 12. Certidões negativas dos distribuidores da Justiça Estadual e da Justiça Federal do local da situação do imóvel usucapiendo expedidas nos últimos 30 dias, demonstrando a inexistência de ações que caracterizem oposição à posse do imóvel, em nome das seguintes pessoas: a. Do requerente e respectivo cônjuge ou companheiro, se houver. b. Do proprietário do imóvel usucapiendo e respectivo cônjuge ou companheiro, se houver. c. De todos os demais possuidores e respectivos cônjuges ou companheiros, se houver, em caso de sucessão de posse, que é somada à do requerente para completar o período aquisitivo da usucapião. 13. Descrição georreferenciada nas hipóteses previstas na Lei N. 10.267, de 28 de agosto de 2001, e nos decretos regulamentadores. 14. Instrumento de mandato, público ou particular, com poderes especiais e com firma reconhecida, por semelhança ou autenticidade, outorgado ao advogado pelo requerente e por seu cônjuge ou companheiro. 15. Declaração do requerente, do seu cônjuge ou companheiro que outorgue ao defensor público a capacidade postulatória da usucapião. 16. Certidão dos órgãos municipais e ou federais que demonstra a natureza urbana ou rural do imóvel usucapiendo. Nos termos da Instrução Normativa INCRA N. 82/2015 e da Nota Técnica INCRA-DF ou DFCN fevereiro de 2016, expedida até 30 dias antes do requerimento, não exigirá, para o ato de registro da usucapião, o pagamento do imposto de transmissão de bens imóveis e pois trata-se de aquisição originária de domínio. 1 graus. Os documentos a que se refere este artigo serão apresentados no original. 2 graus. O requerimento será instruído com tantas cópias quantas forem os titulares de direitos reais ou de outros direitos registrados sobre o imóvel usucapiendo e os proprietários confinantes ou ocupantes cujas assinaturas não constem da planta nem do memorial descritivo referidos no inciso 2º deste artigo. 3 graus. O documento oferecido em cópia poderá, no requerimento, ser declarado autêntico pelo advogado ou pelo defensor público, sob sua responsabilidade pessoal, sendo dispensada a apresentação de cópias autenticadas. 4 graus. Será dispensado o consentimento do cônjuge do requerente se estiverem casados sob o regime de separação absoluta de bens. 5 graus. Será dispensada a apresentação de planta e memorial descritivo se o imóvel usucapiendo for unidade autônoma de condomínio edilício, loteamento regularmente instituído e sempre que a caracterização do bem a ser usucapido for idêntica à descrição constante da matrícula, bastando que o requerimento faça menção à matrícula e à descrição nela constante. 6 graus. Será exigido o reconhecimento de firma, por semelhança ou autenticidade, das assinaturas lançadas na planta e no memorial mencionados no inciso 2º do caput deste artigo. 7 graus. O requerimento poderá ser instruído com mais de uma ata notarial, por ata notarial complementar ou por escrituras declaratórias lavradas pelo mesmo ou por diversos notários, ainda que de diferentes municípios, as quais descreverão os fatos conforme sucederem no tempo. 8 graus. O valor de mercado aproximado do imóvel, declarado pelo requerente, não será inferior ao seu valor venal relativo ao último lançamento do imposto predial e territorial urbano ou do imposto territorial rural incidente.
9 graus na hipótese de já existir procedimento de reconhecimento extrajudicial da usucapião acerca do mesmo imóvel. A prenotação do procedimento permanecerá sobrestada até o acolhimento ou rejeição do procedimento anterior. 10. Existindo procedimento de reconhecimento extrajudicial da usucapião referente à parcela do imóvel usucapiendo, o procedimento prosseguirá em relação à parte incontroversa do imóvel, permanecendo sobrestada a prenotação quanto à parcela controversa. 11. Se o pedido da usucapião extrajudicial abranger mais de um imóvel, ainda que de titularidade diversa, o procedimento poderá ser realizado por meio de único requerimento e ata notarial, se contíguas as áreas. 12. Na hipótese de o pedido abranger fração de imóvel ou imóveis, a planta e o memorial descritivo devem indicar as matrículas que serão atingidas no todo ou em parte, explicitando a sobreposição existente e, ainda, a descrição dos respectivos imóveis após a usucapião da parte pretendida, para a devida averbação do destaque, realizada, nesse momento, sem a necessidade do controle formal do remanescente não usucapido, o qual terá sua regularização, na matrícula atingida, postergada para momento oportuno. 13. Quando inexistir título anterior de qualquer um dos imóveis confinantes, poderá assinar o confinante possuidor, mediante a apresentação de certidão negativa imobiliária, especialmente do Serviço de Registro de Imóveis anteriormente competente, e de documentos idôneos comprobatórios da posse, como cadastro de contribuinte do IPTU e contrato de cessão de direitos possessórios relativos ao imóvel. 14. Na hipótese não existir título anterior do próprio imóvel usucapiendo, deve o requerente indicar os dados da quadra e lote no qual se encontra a numeração da benfeitoria indicada no requerimento, de modo a permitir o exaurimento das buscas, pelo registrador, de título anterior, tanto no Serviço de Registro de Imóveis anteriormente competente como na atual circunscrição imobiliária, se for o caso, devendo ainda apresentar a certidão da municipalidade indicando o nome atual e os anteriores dos logradouros públicos do imóvel usucapiendo. B. Certidão negativa do registro imobiliário com base nos argumentos de pesquisa indicados pelo município. 15. Somente as ações judiciais que tenham por objeto a propriedade ou a posse do imóvel usucapiendo é que impedem a via da usucapião extrajudicial. Existindo ação judicial contra o interessado e ou proprietário, deve ser apresentada certidão complementar contendo o objeto da ação e a situação processual. Se a ação não tiver por objeto a propriedade ou a posse do imóvel usucapiendo, o procedimento seguirá normalmente. Caso contrário, a usucapião pela via extrajudicial será indeferida. 16. O reconhecimento extrajudicial da usucapião pleiteado por mais de um requerente será admitido nos casos de exercício comum da posse. Art. 1702. O pedido será prenotado e autuado pelo oficial registrador, prorrogando-se os efeitos da prenotação até o acolhimento ou a rejeição do pedido. 1 graus. Todas as notificações destinadas ao requerente serão efetivadas na pessoa do seu advogado ou do defensor público, por e-mail. 2 graus. Os autos procedimento extrajudicial serão arquivados e cancelada a prenotação se formulada qualquer exigência pelo oficial de registro, o interessado, ou seu advogado, não cumprir no prazo de 30 dias úteis, ou, ao menos, apresentar pedido expresso e justificado de prorrogação por igual prazo. 3 graus. O eventual pedido de desarquivamento dos autos para prosseguimento do procedimento enseja nova prenotação. 4 graus. Para a elucidação de quaisquer dúvidas, imprecisões ou incertezas, poderão ser solicitadas ou realizadas diligências pelo oficial de registro de imóveis ou por escrevente habilitado. 5 graus. No caso de ausência ou insuficiência dos documentos de que trata o inciso 4º do caput do artigo 216-A da LRP, a posse e os demais dados necessários poderão ser comprovados em procedimento de justificação administrativa perante o oficial de registro do imóvel, que obedecerá, no que couber, ao disposto nos 5 graus do art. 381 e ao rito previsto nos arts. 382 e 383, todos do CPC. 6 graus. Se, ao final das diligências, ainda persistirem dúvidas, imprecisões ou incertezas, bem como a ausência ou insuficiência de documentos, o oficial de registro de imóveis rejeitará o pedido mediante nota de devolução fundamentada. 7 graus. A rejeição do pedido extrajudicial não impedirá o ajuizamento de ação de usucapião no foro competente. 8 graus. Com a rejeição do pedido extrajudicial e a devolução, ao requerente, da nota fundamentada acompanhada dos autos da usucapião, cessarão os efeitos da prenotação e da preferência dos direitos reais determinada pela prioridade. 9 graus. A rejeição do requerimento poderá ser impugnada pelo requerente no prazo de 15 dias, perante o oficial de registro de imóveis, que poderá reanalisar o pedido e reconsiderar a nota de rejeição, no mesmo prazo, ou suscitará dúvida registral nos termos dos artigos 198 e seguintes da LRP. 10. Em qualquer momento é lícito ao interessado requerer a suscitação do procedimento de dúvida, nos termos da Lei 6.015/73. Art. 1703. Se a planta apresentada, acompanhada do memorial descritivo, não estiver assinada pelos titulares dos direitos registrados ou averbados na matrícula do imóvel usucapiendo ou na matrícula dos imóveis confinantes ou ocupantes, a qualquer título e não for apresentado documento autônomo de anuência expressa, eles serão notificados pelo oficial de registro de imóveis ou por intermédio do oficial de registro de títulos e documentos para que manifestem consentimento no prazo de 15 dias úteis, considerando-se sua inércia como concordância. 1 graus. A notificação poderá ser feita pessoalmente pelo oficial de registro de imóveis ou por escrevente habilitado se a parte notificanda comparecer em cartório. 2 graus. Se o notificando residir em outra comarca ou circunscrição, a notificação deverá ser realizada pelo oficial de registro de títulos e documentos da outra comarca ou circunscrição, adiantando o requerente as despesas. 3 graus. A notificação poderá ser realizada por carta com aviso de recebimento, devendo vir acompanhada de cópia do requerimento inicial e da ata notarial, bem como de cópia da planta e do memorial descritivo e dos demais documentos que a instruíram. 4 graus. Se os notificandos forem casados ou conviverem em união estável, também serão notificados, em ato separado, os respectivos cônjuges ou companheiros. 5 graus. Deverá constar expressamente na notificação a informação de que o transcurso do prazo previsto no caput sem manifestação do titular do direito sobre o imóvel consistirá em anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião do bem imóvel. 6 graus. Se a planta não estiver assinada por algum confrontante, este será notificado pelo oficial de registro de imóveis mediante carta com aviso de recebimento, para manifestar-se no prazo de 15 dias úteis, aplicando-se ao que couber o disposto nos 2 graus e seguintes do artigo 213 e seguintes da LRP. 7 graus. O consentimento expresso poderá ser manifestado pelos confrontantes e titulares de direitos reais a qualquer momento, por documento particular com firma reconhecida ou por instrumento público, sendo prescindível a assistência de advogado ou defensor público. 8 graus. A concordância poderá ser manifestada ao preposto encarregado da intimação mediante assinatura de certidão específica de concordância lavrada no ato pelo preposto. 9 graus. Tratando-se de pessoa jurídica, a notificação deverá ser entregue à pessoa com poderes de representação legal. 10. Na hipótese de algum titular de direitos reais e de outros direitos registrados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula do imóvel confinante ter falecido, poderão assinar a planta e memorial descritivos herdeiros legais, desde que apresentem escritura pública declaratória de únicos herdeiros com nomeação do inventariante.
11. Se o imóvel usucapiendo for matriculado com descrição precisa e houver perfeita identidade entre a descrição tabular e a área objeto do requerimento da usucapião extrajudicial, fica dispensada a intimação dos confrontantes do imóvel, devendo o registro da aquisição originária ser realizado na matrícula existente. 12. Para o reconhecimento extrajudicial da usucapião de unidade autônoma integrante de condomínio edilício regularmente constituído e com construção averbada, bastará a anuência do síndico do condomínio. 13. Na hipótese de a unidade usucapienda localizar-se em condomínio edilício constituído de fato, ou seja, sem o respectivo registro do ato de incorporação ou sem a devida averbação de construção, será exigida a anuência de todos os titulares de direito constantes da matrícula ou matrículas dos imóveis sobrepostos pelo terreno do edifício. Art. 1704. Considera-se outorgado o consentimento do titular de direito real relativo ao imóvel usucapiendo, dispensada sua notificação pessoal, quando for apresentado pelo requerente justo título ou instrumento que demonstra a existência de relação jurídica com o titular registral, acompanhado de prova da quitação das obrigações e de certidão do distribuidor cível expedida até 30 dias antes do requerimento que demonstre a inexistência de ação judicial contra o requerente ou contra seus cessionários, envolvendo o imóvel a ser usucapido. 1 grau são exemplos de títulos ou instrumentos a que se refere o caput. E compromisso ou recibo de compra e venda, a segunda, cessão de direitos e promessa de cessão, terceira, pré-contrato. Quarta, proposta de compra, v, reserva de lote ou outro instrumento no qual conste a manifestação de vontade das partes, contendo a indicação da fração ideal, do lote ou unidade, o preço, o modo de pagamento e a promessa de contratar. Sexta, procuração pública com poderes de alienação para si ou para outrem, especificando o imóvel. Sétima, escritura de cessão de direitos hereditários, especificando o imóvel. Oitava, e documentos judiciais de partilha, arrematação ou adjudicação. 2 graus em qualquer dos casos. Deverá ser justificado o óbice a correta escrituração das transações para evitar o uso da usucapião como meio de burla dos requisitos legais do sistema notarial e registral e da tributação dos impostos de transmissão incidentes sobre os negócios imobiliários, devendo o registrador alertar o requerente e as testemunhas de que a prestação de declaração falsa na referida justificação configurará crime de falsidade, sujeito às penas da lei. 3 graus. A prova de quitação será feita por meio de declaração escrita ou da apresentação da quitação da última parcela do preço avançado ou de recibo assinado pelo proprietário com firma reconhecida. 4 graus. A análise dos documentos citados neste artigo e em seus parágrafos será realizada pelo oficial de registro de imóveis, que proferirá nota fundamentada, conforme seu livre convencimento, acerca da veracidade e idoneidade do conteúdo e da inexistência de lide relativa ao negócio objeto de regularização pela usucapião. Art. 1705. O oficial de registro de imóveis dará ciência à União, ao Estado de Pernambuco e ao município, pessoalmente, por intermédio do oficial de registro de títulos e documentos, ou pelo correio com aviso de recebimento, para que se manifestem em 15 dias úteis, sobre o pedido, contados da data do seu efetivo recebimento, com a expressa advertência de que o silêncio do ente público implica anuência à usucapião pretendida. E menos o ofício endereçado aos entes públicos indagará sobre a existência de eventual interesse no procedimento de usucapião, notadamente quanto à titularidade da área objeto do procedimento e os aspectos urbanísticos e fiscais, referindo-se, quando for o caso, sobre o pedido de inclusão, no registro imobiliário, da edificação indicada no pedido, mas ainda não averbada no registro de imóveis. Segundo a União, serão solicitadas, ainda, informações acerca da localização ou não do imóvel em terreno de marinha e, nessa hipótese, se há cadastro do regime de ocupação ou de aforamento, bem como se há qualquer oposição fiscal à inclusão, no registro imobiliário, da edificação indicada no pedido, mas ainda não averbada no registro de imóveis. Terceira, quando se tratar de terreno de marinha matriculado, a usucapião manterá o regime jurídico de aforamento ou ocupação, conforme já indicado no título anterior ou na certidão da Secretaria de Patrimônio da União, SPU, apresentada. Quarta, não será admitida a usucapião de aforamento ou ocupação em terreno de marinha quando não houver registro anterior que indique a atribuição de tais direitos a particular. 1 grau. Será admitida a manifestação de qualquer interessado ou do poder público em qualquer fase do procedimento, enquanto não praticado o ato de reconhecimento da usucapião extrajudicial. 2 graus. Apresentada qualquer ressalva, óbice ou oposição dos entes públicos mencionados, o procedimento extrajudicial deverá ser encerrado e devolvido ao requerente, mediante recibo. 3 graus. Impugnado o pedido, pelo poder público, apenas quanto à edificação, poderá o oficial registrador, mediante requerimento do interessado, deferir o pedido de registro tão somente em relação ao terreno, sem constar as edificações na matrícula aberta. Art. 1706. Após fim do prazo da notificação do poder público, o oficial de registro de imóveis expedirá edital, que será publicado pelo requerente e as expensas dele, o qual será considerado aperfeiçoado após o prazo de 20 dias corridos, na forma do artigo 257, terceira, do CPC, para a ciência de terceiros eventualmente interessados, que poderão manifestar-se nos 15 dias úteis subsequentes ao do aperfeiçoamento da publicação. 1 graus. O edital de que trata o caput conterá e menos o nome e a qualificação completa do requerente, segundo a identificação do imóvel usucapiendo com o número da matrícula, quando houver, sua área superficial e eventuais acessões ou benfeitorias nele existentes. Terceira, os nomes dos titulares de direitos reais e de outros direitos registrados e averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes ou confrontantes de fato com expectativa de domínio. Quarta, a modalidade de usucapião e o tempo de posse alegado pelo requerente. V. A advertência de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião. 2 graus. Os terceiros eventualmente interessados poderão manifestar-se no prazo de 15 dias após o decurso do prazo do publicado. 3 graus. Estando o imóvel usucapiendo localizado em 2 ou mais circunscrições ou em circunscrição que abranja mais de um município, o edital de que trata o caput deste artigo deverá ser publicado em jornal de todas as localidades. 4 graus. Nas comarcas onde não houver jornal local de grande circulação, pode o interessado dar publicidade ao edital em jornal de circulação em todo o estado ou por meio de rádio com alcance na comarca da situação do imóvel usucapiendo, devendo, neste último caso, apresentar ao registrador mídia contendo o teor da divulgação e declaração da emissora com informações sobre o dia e programa em que foi tornado público os termos do edital. 5 graus. Na hipótese de restarem infrutíferas as notificações pessoais mencionadas neste código, estando notificando em lugar incerto, não sabido ou inacessível, o oficial de registro de imóveis certificará o ocorrido e incluirá a identificação expressa das pessoas a serem notificadas no mesmo edital previsto neste artigo, devendo, nessa hipótese, 15 dias úteis após a primeira publicação, publicar novo edital sem mencionar, nesta oportunidade, os eventuais terceiros interessados que já estarão devidamente notificados pelo primeiro edital publicado. 6 graus. A notificação realizada por edital deve indicar expressamente que o silêncio do notificando será interpretado como concordância. 7 graus. A publicação dos editais pode ocorrer em meio eletrônico, conforme regulamentada neste Código de Normas.
Art. 1707. Em caso de impugnação do pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião apresentada por qualquer dos titulares de direitos reais e de outros direitos registrados ou averbados na matrícula do imóvel usucapiendo ou na matrícula dos imóveis confinantes, por ente público ou por terceiro interessado, o oficial de registro de imóveis tentará promover a conciliação ou a mediação entre as partes interessadas. 1 grau sendo infrutífera a conciliação ou a mediação mencionada no caput deste artigo, persistindo a impugnação, o oficial de registro de imóveis lavrará relatório circunstanciado de todo o processamento da usucapião. 2 graus, o oficial de registro de imóveis entregará os autos do pedido da usucapião ao requerente, acompanhados do relatório circunstanciado, mediante recibo. 3 graus, a parte requerente poderá emendar a petição inicial, adequando-a ao procedimento judicial e apresentá-la ao juízo competente da comarca de localização do imóvel usucapiendo. Art. 1708. O registro do reconhecimento extrajudicial da usucapião de imóvel rural somente será realizado após a apresentação e do recibo de inscrição do imóvel rural no Cadastro Ambiental Rural, CAR, de que trata o artigo 29 da Lei N. 12.651, de 25 de maio de 2012, emitido por órgão ambiental competente, esteja ou não a reserva legal averbada na matrícula imobiliária, fazendo-se expressa referência, na matrícula, ao número de registro e à data de cadastro constantes daquele documento. Segunda, do Certificado de Cadastro de Imóvel Rural, CSIR mais recente, emitido pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, devidamente quitado. Terceira, de certificação do INCRA que ateste que o poligonal objeto do memorial descritivo não se sobrepõe a nenhum outro constante do seu cadastro georreferenciado e que o memorial atende às exigências técnicas, conforme as áreas e os prazos previstos na Lei N. 10.267/2001 e nos decretos regulamentadores. Art. 1709. Transcorrido o prazo das notificações realizadas sem impugnação apresentada, sem pendência de quaisquer diligências, e achando-se em ordem a documentação, o oficial de registro de imóveis certificará a regularidade do processo e registrará a aquisição do imóvel com as descrições apresentadas. 1 graus, ordinariamente, o registro do reconhecimento extrajudicial da usucapião de imóvel implica a abertura de nova matrícula. 2 graus, na hipótese de o imóvel usucapiendo encontrar-se matriculado e o pedido referir-se à totalidade do bem, o registro do reconhecimento extrajudicial de usucapião será registrado na própria matrícula existente. 3 graus, caso o reconhecimento extrajudicial da usucapião atinja a fração de imóvel matriculado ou imóveis referentes, total ou parcialmente, a 2 ou mais matrículas, será aberta nova matrícula para o imóvel usucapiendo, devendo as matrículas atingidas, conforme o caso, ser encerradas ou receber as averbações dos respectivos desfalques ou destaques, dispensada, para esse fim, a apuração da área remanescente, averbando-se a postergação da inserção das medidas perimetrais da área remanescente. 4 graus, a abertura de matrícula de imóvel edificado independerá da apresentação de habite-se e CND do INSS. 5 graus, tratando-se de usucapião de unidade autônoma localizada em condomínio edilício objeto de incorporação, mas ainda não instituído ou sem a devida averbação de construção, a matrícula será aberta para a respectiva fração ideal, mencionando-se a unidade a que se refere. 6 graus, o ato de abertura de matrícula decorrente de usucapião conterá, sempre que possível, para fins de coordenação e histórico, a indicação do registro anterior desfalcado e, no campo destinado à indicação dos proprietários, a expressão adquirido por usucapião. Art. 1710. A existência de ônus real ou de gravame na matrícula do imóvel usucapiendo não impedirá o reconhecimento extrajudicial da aquisição plena da propriedade pela usucapião, salvo quando se tratar de financiamento realizado no âmbito do SFH. 1 graus, a impugnação do titular do direito previsto no caput poderá ser objeto de conciliação ou mediação pelo registrador. Não sendo frutífera, a impugnação impedirá o reconhecimento da usucapião pela via extrajudicial. 2 graus, o imóvel que garanta financiamento no âmbito do SFH pode ser usucapido se, no requerimento, for solicitada a manutenção desse ônus real e não houver impugnação do respectivo credor. 3 graus, o reconhecimento extrajudicial da usucapião não extinguirá eventuais restrições administrativas nem gravames judiciais regularmente inscritos no registro de imóveis. 4 graus, na hipótese do parágrafo anterior, a parte requerente deverá formular pedido de cancelamento dos gravames e restrições diretamente à autoridade que emitiu a ordem. 5 graus, os entes públicos ou credores podem anuir expressamente a extinção dos gravames no procedimento da usucapião. Art. 1711. É possível a usucapião extrajudicial de unidade autônoma de loteamento irregular, desde que o oficial de registros verifique que a situação imobiliária do local está consolidada, autorizando, por tal razão, a regularização do parcelamento ou do desmembramento pretendido. 1 graus, considera-se situação consolidada aquela em que o prazo de ocupação da área, a natureza das edificações existentes, a localização das vias de circulação ou comunicação, os equipamentos públicos disponíveis, urbanos ou comunitários, dentre outras situações peculiares, indica a irreversibilidade da posse titulada que induz ao domínio. 2 graus, na aferição da situação jurídica consolidada, serão valorizados quaisquer documentos provenientes do poder público, em especial do município. 3 graus, em virtude da consolidação temporal da posse e do caráter originário da aquisição da propriedade. O registro declaratório da usucapião não se confunde com as condutas previstas no capítulo 9º da Lei N. 6.766, de 19 de dezembro de 1979, nem delas deriva. Art. 1712. A semelhança dos procedimentos judiciais de usucapião, serão aceitos pedidos de usucapião extrajudicial de imóveis que não atendam às regras urbanísticas do município ou ao módulo rural mínimo para a região, desde que não haja impugnação apresentada pelo poder público, devendo, nesta hipótese, ser notificado o Ministério Público nos mesmos moldes previstos para os entes públicos. Art. 1713. Serão observadas, no que couber, todas as leis materiais e processuais relativas ao Instituto da Usucapião. 1 graus, no que tange à usucapião extrajudicial, deverão ser considerados, ainda, os seguintes aspectos. E os emolumentos devidos pelo processamento da usucapião extrajudicial perante o registro de imóveis terão como base o valor de mercado aproximado do bem a ser usucapido, declarado pelo interessado, não podendo ser inferior ao valor venal atribuído pela municipalidade para o lançamento do IPTU, incluído pelo provimento CGJ número 02, de 18 de janeiro de 2024. Segunda, não havendo consenso sobre o valor atribuído ao bem, o caso será decidido pelo juiz diretor do foro nas comarcas do interior e, na capital, pelo juiz de registros públicos, incluído pelo provimento CGJ número 02, de 18 de janeiro de 2024. Terceira, e pelo processamento do pedido de usucapião extrajudicial, serão devidos emolumentos equivalentes a 50%, do valor previsto na tabela de emolumentos para o registro e, caso o pedido seja deferido, qualificação positiva, também serão devidos emolumentos equivalentes a mais 50%, do valor previsto na tabela de emolumentos para o registro, sem prejuízo dos emolumentos para o ato cartorário específico e diverso consistente no efetivo registro do título extrajudicial, incluído pelo provimento CGJ número 02, de 18 de janeiro de 2024.
Quarta, os atos praticados pelos oficiais de registro, preparatórios da usucapião extrajudicial, tais como certidões e buscas, notificações, editais e averbações em geral, serão considerados, para efeito de cobrança de emolumentos, como atos autônomos, sendo cobrados na forma da Lei de Custas e Emolumentos do Estado de Pernambuco, incluído pelo provimento CGJ número 02, de 18 de janeiro de 2024. V. Em qualquer caso, o interessado poderá suscitar o procedimento de dúvida, observado o disposto nos arts. 198 e seguintes da Lei Federal número 6.015/73, incluído pelo provimento CGJ número 02, de 18 de janeiro de 2024. 2 graus na hipótese de instauração do procedimento de justificação administrativa, prevista no 5 graus do artigo 1702 deste Código de Normas, será utilizada a mesma regra de cobrança prevista para o processamento do pedido de usucapião extrajudicial, incluído pelo provimento CGJ número 02, de 18 de janeiro de 2024. 3 graus o procedimento da usucapião de imóvel urbano decorrente de regularização fundiária de interesse social, em que houve o registro da legitimação de posse, previsto no artigo 60 da Lei Federal número 11.977/2009, não se submete às regras definidas para usucapião extrajudicial. Redação dada pelo provimento CGJ número 02, de 18 de janeiro de 2024. Capítulo 16. Da adjudicação compulsória. Art. 1714. Nos termos do artigo 216-B da Lei 6.015/73, sem prejuízo da via jurisdicional, faculta-se que a adjudicação compulsória de imóvel objeto de promessa de venda ou de cessão seja feita extrajudicialmente no Serviço de Registro de Imóveis da Situação do Bem. Art. 1715. São legitimados a requerer a adjudicação o promitente comprador ou qualquer dos seus cessionários ou promitentes cessionários ou seus sucessores, bem como o promitente vendedor, representados por advogado. 1 graus pode ser solicitada, a qualquer momento, a suspensão do procedimento pelo prazo de 60 dias ou a desistência da via judicial para promoção da via extrajudicial. 2 graus homologada a desistência ou deferida a suspensão, poderão ser utilizadas no registro de imóveis as provas produzidas na via judicial. Art. 1716. O requerimento de adjudicação compulsória extrajudicial atenderá, no que couber, aos requisitos da petição inicial, estabelecidos pelo artigo 319 do Código de Processo Civil, CPC, bem como indicará. E menos o imóvel com suas características e também as pessoas com quem foi celebrada a promessa de venda, seus cônjuges e companheiros, segundo as promessas, cessões, promessas de cessões ou sucessões, bem como as pessoas nelas envolvidas, quando for o caso, o que se estende aos cônjuges e companheiros. Terceira, a menção ao inadimplemento, caracterizado pela não celebração do título de transmissão da propriedade plena, bem como as tentativas feitas para a obtenção desse título, seja particular ou de forma pública, evidenciando dificuldade ou impossibilidade. Quarta, a menção à existência de edificação, de benfeitoria ou de qualquer acessão no imóvel a ser adjudicado, com a referência às respectivas datas de ocorrência, podendo a sua averbação ser feita em momento posterior ao registro da adjudicação, sem que isso prejudique a especialidade objetiva, v menos o número da matrícula ou transcrição do imóvel adjudicando ou a matrícula de origem do empreendimento. Sexta, declaração do valor atual de mercado atribuído ao imóvel adjudicando. Sétima, prova da quitação. Oitava, certidões dos distribuidores forenses da comarca da situação do imóvel e do domicílio do requerente demonstrando a inexistência de litígio envolvendo o contrato de promessa de compra e venda do imóvel objeto da adjudicação. Nona, requerimento de notificação do promitente vendedor ou do promitente comprador, conforme o caso, para que apresente o título de transmissão da propriedade plena no prazo de 15 dias, contado da entrega de notificação extrajudicial pelo oficial do registro de imóveis da situação do imóvel, que poderá delegar a diligência ao oficial do registro de títulos e documentos. A não apresentação do título definitivo no prazo assinalado caracterizará a prova do inadimplemento da obrigação do requerido. 1 graus presume-se a quitação com o comprovante do pagamento da última parcela do preço aquisitivo, nos termos do artigo 322 do Código Civil. 2 graus decorrido o prazo de prescrição da pretensão ao recebimento das prestações. A prova de quitação poderá ser substituída por certidão forense de inexistência de ação de cobrança ou de rescisão contratual. Art. 1717. O requerimento será assinado por advogado constituído pelo requerente e instruído ao menos com os seguintes documentos: e instrumento de mandato, público ou particular, com poderes específicos, outorgado ao advogado pelo requerente e por seu cônjuge ou companheiro. Segunda, indicação do cadastro nos órgãos municipais e ou federais que demonstrem a natureza urbana ou rural do imóvel adjudicando. Terceira, as promessas, cessões, promessas de cessões ou sucessões. Quarta, a ata notarial lavrada por tabelião de notas da qual constem a identificação do imóvel, o nome e a qualificação do promitente comprador ou de seus sucessores, constantes do contrato de promessa, a prova do pagamento do respectivo preço e da caracterização do inadimplemento da obrigação de outorgar ou receber o título de propriedade. V. Certidões dos distribuidores forenses da comarca da situação do imóvel e do domicílio do requerente demonstrando a inexistência de litígio envolvendo o contrato de promessa de compra e venda do imóvel objeto da adjudicação. Sexta, certidões negativas fiscais do imóvel ou a declaração de dispensa por parte dos requerentes. Consciência de que pretéritas dívidas fiscais podem acompanhar o imóvel. Sétima, comprovante do pagamento do ITI incidente sobre a aquisição pela adjudicação ou de sua isenção. Oitava, comprovante do pagamento integral do preço do imóvel, por meio de declaração escrita do credor ou de apresentação da quitação da última parcela do preço avançado, recibo assinado pelo proprietário com firma reconhecida, ou outro meio de prova inequívoca, observados os primeiro e segundo do artigo anterior. 1 graus o requerimento será instruído com tantas cópias quantas forem as pessoas a serem notificadas, que sejam titulares de direitos reais ou de outros direitos registrados sobre o imóvel adjudicando. 2 graus o documento oferecido em cópia poderá, no requerimento, ser declarado autêntico pelo advogado, sob sua responsabilidade pessoal, sendo dispensada a apresentação de cópias autenticadas. 3 graus será dispensado o consentimento do cônjuge do requerente se estiverem casados sob o regime de separação de bens. Art. 1718. No caso de unidade condominial, não é necessária a prévia prova de quitação das cotas de despesas comuns, dada a natureza da obrigação. Art. 1719. O requerimento, juntamente com todos os documentos que o instruírem, será autuado pelo oficial do registro de imóveis competente, prorrogando-se os efeitos da prenotação até o acolhimento ou rejeição do pedido. 1 graus todas as notificações destinadas ao requerente serão efetivadas na pessoa do seu advogado, inclusive por e-mail ou aplicativo de mensagens. 2 graus a desídia do requerente, previamente dela alertado com prazo de 20 dias úteis para diligenciar, poderá acarretar o arquivamento do pedido, com perda da eficácia da prenotação, nos termos do artigo 205 da Lei 6.015/1973. Art. 1720. A notificação dos requeridos poderá ser feita pessoalmente pelo oficial de registro de imóveis ou por escrevente habilitado. 1 graus a notificação também pode ser feita pelo registro de títulos e documentos, adiantando o requerente as despesas. 2 graus a notificação poderá ainda ser realizada por carta com aviso de recebimento, devendo vir acompanhada de cópia do requerimento inicial e de referência aos documentos apresentados.
3 graus. Se os notificandos forem casados ou conviverem em união estável, também serão separadamente notificados os respectivos cônjuges ou companheiros. 4 graus. Deverá constar expressamente na notificação a informação de que o transcurso do prazo de 15 dias úteis, contados da entrega da notificação, sem manifestação do notificando, consistirá em prova do inadimplemento de suas obrigações contratuais em outorgar ou receber o título definitivo de transmissão do imóvel, conforme o caso. 5 graus. Tratando-se de pessoa jurídica, a notificação deverá ser entregue à pessoa com poderes de representação legal. 6 graus. Oferecida impugnação, o oficial de registro intimará o requerente a fim de que se manifeste no prazo de 5 dias. 7 graus. O oficial de registro de imóveis, reconhecendo a impugnação como fundamentada, lavrará relatório circunstanciado, encerrará o procedimento e entregará os autos do pedido de adjudicação ao requerente, mediante recibo, caso em que a parte requerente poderá emendar a petição inicial, adequando-a ao procedimento judicial e apresentá-la ao juízo competente da comarca de situação do imóvel adjudicando. 8 graus. Se a parte notificada expressamente concordar com o procedimento de adjudicação compulsória extrajudicial, o oficial dará o necessário prosseguimento até sua conclusão final. Art. 1721. Infrutíferas as tentativas de notificação pessoal no endereço fornecido, bem como se não for caso de notificação por hora certa, será ela feita por edital, ao notificando em lugar incerto, não sabido ou inacessível. O edital será publicado, eletronicamente, pelo prazo de 15 dias úteis, interpretando o silêncio do notificando como concordância. 1 graus. Admite-se a notificação pessoal por correio com a R. 2 graus. Quando, por 2 vezes, o oficial de registro de imóveis ou de registro de títulos e documentos ou o serventuário por eles credenciado houver procurado intimando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita motivada de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, retornará ao imóvel, a fim de efetuar a intimação, na hora que designar, aplicando-se subsidiariamente o disposto nos arts. 252, 253 e 254 da Lei nº 13.10515, Código de Processo Civil. 3 graus. Nos condomínios edilícios ou outras espécies de conjuntos imobiliários com controle de acesso, a notificação poderá ser feita ao funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência. 4 graus. O edital de que trata o caput conterá menos o nome e a qualificação completa do requerente, segundo a identificação do imóvel adjudicando com o número da matrícula, quando houver, sua área superficial e eventuais acessões ou benfeitorias nele existentes. Terceira, os nomes dos titulares de direitos reais e de outros direitos registrados e averbados na matrícula do imóvel adjudicando. Quarta, a informação de que o transcurso do prazo de 15 dias úteis, contados da publicação do edital, sem manifestação do notificando, consistirá em prova do inadimplemento de suas obrigações contratuais em outorgar ou receber o título definitivo de transmissão do imóvel, conforme o caso. Art. 1722. Na hipótese de algum titular de direitos reais e de outros direitos registrados na matrícula do imóvel adjudicando ter falecido, poderão ser notificados os seus herdeiros legais indicados pelo requerente, bastando a notificação do inventariante, se houver. Art. 1723. Se, ao final, ainda persistirem dúvidas, imprecisões ou incertezas, bem como a ausência ou insuficiência de documentos, o oficial de registro de imóveis rejeitará o pedido mediante nota de devolução fundamentada. 1 graus. A rejeição do pedido extrajudicial não impedirá o ajuizamento de ação de adjudicação compulsória no foro competente. 2 graus. A rejeição do requerimento poderá ser impugnada pelo requerente no prazo de 15 dias úteis, perante o oficial de registro de imóveis, que poderá reanalisar o pedido e reconsiderar a nota de rejeição. Art. 1724. Na hipótese prevista no artigo anterior, poderá o requerente solicitar a convolução do procedimento em uso capião extrajudicial se, objetivamente, preencher os requisitos para tanto. Art. 1725. A adjudicação compulsória independe da inscrição do compromisso de compra e venda ou de cessão no registro imobiliário, quando não houver direitos contraditórios inscritos. Parágrafo único. A parte requerente deverá formular pedido de cancelamento dos gravames e restrições que impeçam o registro da adjudicação diretamente aos credores ou à autoridade que emitiu a ordem. Art. 1726. Estando em ordem a documentação e não havendo impugnação, o oficial de registro de imóveis emitirá nota fundamentada de deferimento e efetuará o registro da adjudicação compulsória. 1 graus. A existência de ordem de indisponibilidade contra o proprietário tabular não impede o deferimento da adjudicação, mas o seu registro fica condicionado a que antes seja feito o seu cancelamento. 2 graus. A requerimento do interessado é possível a expedição de certidão de decisão de deferimento para providências complementares, preparatórias e necessárias ao registro na matrícula do imóvel. Art. 1727. Em qualquer caso, o interessado poderá suscitar o procedimento de dúvida, observado o disposto nos arts. 198 e seguintes da Lei Federal nº 6.015/73. Redação dada pelo provimento CGJ nº 02, de 18 de janeiro de 2024. Art. 1727-A. O processamento da adjudicação compulsória atenderá, quanto à forma de cobrança, os mesmos critérios estabelecidos, no capítulo anterior, para o processamento da usucapião extrajudicial, ressalvados, de igual forma, os atos de notificação e de registro, incluído pelo provimento CGJ nº 02, de 18 de janeiro de 2024. Capítulo 17. Da desapropriação. Seção I. Disposições gerais. Art. 1728. A desapropriação judicial e a desapropriação amigável são formas de aquisição originária da propriedade. Parágrafo único. O oficial do registro de imóveis não exigirá, para o ato de registro da desapropriação, o pagamento do imposto de transmissão de bens imóveis e o comprovante de inexistência de indisponibilidade de bens, nem a apresentação de certidões fiscais ou de feitos ajuizados em relação às obrigações do expropriado ou atinentes à propriedade do imóvel objeto de desapropriação. Art. 1729. Quando o imóvel desapropriado possuir matrícula ou transcrição, o oficial de registro deverá verificar se o expropriado corresponde ao proprietário registral, salvo se houver expressa determinação judicial em contrário. Parágrafo único. Não havendo correspondência entre o expropriado e o proprietário registral, o oficial de registro informará o juízo competente mediante ofício e sobrestará o protocolo por 30 dias. Art. 1730. No caso de o imóvel desapropriado ser objeto de sucessão hereditária, poder-se-á realizar desapropriação amigável, desde que participem do ato todos os sucessores, assim declarados no título, ou, em caso de haver nomeação de representante do espólio, o título tenha sido firmado pelo inventariante, devidamente comprovada essa condição. Art. 1731. As desapropriações de imóveis que se situem em áreas de reforma agrária, em que tenha sido expedido título de propriedade pelo INCRA, mas que o respectivo título ainda não tenha sido registrado, deverão ter a participação da entidade fundiária, salvo decisão judicial em contrário. Seção 2ª. Dos títulos. Art. 1732. Os títulos registráveis em relação aos processos de desapropriação são os seguintes:
ia mandado, ordem ou sentença judicial, segunda, instrumento particular ou escritura pública, observado o artigo 108 do Código Civil, terceira, contrato administrativo, quarta, sentença arbitral, houve termo final de mediação. Art. 1733. As assinaturas nos requerimentos, títulos, trabalhos técnicos e nos demais documentos firmados pelas partes interessadas e pelos profissionais técnicos competentes poderão ser realizadas diretamente no cartório de registro de imóveis ou mediante reconhecimento de firma no tabelionato de notas ou, ainda, mediante assinatura digital, observando-se a infraestrutura de chaves públicas brasileira e CP Brasil. Seção 3ª. Dos atos registrais. Art. 1734. Em relação ao processo de desapropriação, conforme a legislação em vigor, é possível realizar os seguintes atos no cartório de registro de imóveis. E a averbação de decreto de utilidade ou necessidade pública. Segunda, a averbação, mediante decisão judicial, da existência de ação de desapropriação. Terceira, registro de emissão provisória na posse decorrente de processo de desapropriação e respectiva cessão e promessa de cessão da posse. Quarta, registro de citação de ação real em ação de desapropriação. V. Registro da desapropriação. 1 graus. A averbação dos decretos que declararem imóveis como sendo de utilidade ou necessidade pública para fins de desapropriação será feita a requerimento do órgão expropriante ou do expropriado, instruído com exemplar do decreto ou de sua publicação, em via original ou autenticada. 2 graus. Em não havendo hipótese de desoneração tributária por imunidade ou isenção no que tange aos emolumentos, para a realização dos atos registrais serão recolhidos. E em relação aos incisos e segunda, se case de averbação sem valor econômico. Segunda, em relação ao INC terceira, se case de registro sem valor econômico. Terceira, em relação ao INC quarta, se case de registro com valor econômico, com base no valor da causa, dividido pelo número total de imóveis onerados, limitado ao valor de cada imóvel. Quarta, em relação ao INC quarta, se case de registro com valor econômico, com base no valor do imóvel desapropriado, considerando-se o valor da indenização, o valor declarado pelo expropriante e ou valor avaliado pela fazenda pública ou em juízo, prevalecendo o que for maior. 3 graus. Transcorrido o exercício financeiro em que tenha havido a formalização do título de desapropriação, caberá a atualização dos valores para cálculo das taxas com base em índice estabelecido pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia ou, alternativamente, mediante a apresentação pelo expropriante do valor venal real e atualizado do imóvel desapropriado, considerando-se como base de cálculo dos emolumentos o maior valor. Art. 1735. Para a realização dos atos registrais inerentes à desapropriação, não será obrigatória a apresentação de avaliação da Fazenda Pública. Parágrafo único. Em relação aos atos com valor econômico, caso o valor do imóvel desapropriando esteja abaixo do valor venal real e atualizado, poderá o oficial de registro exigir declaração atualizada da entidade expropriante ou, alternativamente, apresentação da avaliação da Fazenda Pública, a fim de estabelecer a base de cálculo atualizada dos emolumentos. Art. 1736. A abertura de matrícula decorrente de registro de emissão provisória na posse ou de registro de desapropriação, de imóvel matriculado ou não, poderá ser realizada mediante a apresentação de quaisquer dos títulos hábeis a registro, decisão judicial, instrumento particular, escritura pública, contrato administrativo, sentença arbitral ou termo final de mediação, em imóvel urbano ou rural. Seção 4ª. Do procedimento. Art. 1737. O registro da desapropriação depende da apresentação de título hábil a registro, decreto expropriador, planta, memorial descritivo e anotação de responsabilidade técnica, art, referentes ao imóvel desapropriado. Primeiro título deverá conter a descrição dos seguintes elementos. E especificação do imóvel objeto de desapropriação ou da área abrangida pela desapropriação, se for parcela de área maior, apontando a respectiva matrícula ou transcrição, se houver, segunda, pressuposto da desapropriação, necessidade ou utilidade pública ou interesse social, terceira, finalidade, destinação que será dada ao imóvel desapropriado, e quarta, valor da indenização, encargos financeiros e forma de pagamento, salvo se ainda não houverem sido fixados. 2 graus. A descrição do imóvel desapropriado, se não constar do próprio título, poderá constar da planta e memorial descritivo apresentados, desde que se possa verificar que o imóvel constante do título é o mesmo especificado nos demais documentos. 3 graus. O memorial descritivo deverá conter coordenadas dos vértices definidores dos limites dos imóveis objeto de desapropriação, conforme exigido pela legislação. 4 graus. O oficial de registro, ao receber os documentos relativos à desapropriação, deverá adotar as precauções para que não seja feito o procedimento de alteração de medidas perimetrais ou de área sem o devido procedimento administrativo previsto no artigo 213, INC segunda, da Lei Federal nº 6.015/73. 5 graus. Todos os documentos que instruírem a inscrição dos atos relativos à desapropriação poderão ser microfilmados ou digitalizados por meio de processo de captura de imagem. Os documentos originais serão devolvidos ao requerente. Art. 1738. O registro de emissão provisória na posse e o registro de desapropriação de imóvel implicam a abertura de nova matrícula. 1 graus. Na hipótese de o imóvel expropriado encontrar-se matriculado e o pedido referir-se à totalidade do bem, o registro da desapropriação poderá ser registrado na própria matrícula existente. 2 graus. Caso a emissão na posse ou a desapropriação atinja a fração de imóvel matriculado ou imóveis referentes, total ou parcialmente, a 2 ou mais matrículas, será aberta nova matrícula para o imóvel expropriado, devendo as matrículas atingidas, conforme o caso, ser encerradas ou receber as averbações dos respectivos desdobros, dispensada, para esse fim, a apuração da área remanescente. 3 graus. A abertura de matrícula de imóvel edificado independerá da apresentação de habite-se. 4 graus. Tratando-se de emissão na posse ou desapropriação de unidade autônoma localizada em condomínio edilício objeto de incorporação, mas ainda não instituído ou sem a devida averbação de construção, a matrícula será aberta para a respectiva fração ideal, mencionando-se a unidade a que se refere. 5 graus. O ato de abertura de matrícula decorrente de emissão na posse ou desapropriação conterá, sempre que possível, para fins de coordenação e histórico, a indicação do registro anterior desfalcado e, no campo destinado à indicação dos proprietários, a expressão emissão provisória na posse decorrente de desapropriação ou adquirido por desapropriação, respectivamente. Seção V. Do princípio da especialidade objetiva. Art. 1739. Quando houver elementos mínimos da descrição e localização do imóvel, ainda que não haja coordenadas geodésicas ou informações totalmente precisas, o oficial de registro poderá aceitar declaração do requerente de que o imóvel objeto de desapropriação corresponde à totalidade ou à parcela do imóvel indicado no título e nos trabalhos técnicos apresentados, firmada sob pena de responsabilidade civil e criminal, com firma reconhecida. Neste caso, não haverá necessidade de realização prévia da retificação de área do imóvel objeto de desapropriação. Art. 1740. Havendo realização de desdobro na área primitiva, não será exigido memorial descritivo e planta planimétrica contendo a caracterização da área remanescente pertencente ao expropriado. Seção 6ª. Do princípio da especialidade subjetiva.
Art. 1741. A realização dos atos registrais inerentes à desapropriação prescindirá do saneamento dos dados pessoais dos proprietários expropriados e de seus respectivos cônjuges, se casados, bem como das demais pessoas físicas ou jurídicas que figurarem, por qualquer modo, no registro. Seção 7ª. Dos cadastros imobiliários. Art. 1742. Em relação aos imóveis rurais, para a realização de quaisquer atos registrais inerentes à desapropriação não será obrigatória a regularização ou apresentação de certidões referentes ao certificado de cadastro de imóvel rural, CIR, junto ao INCRA ou ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, ITR, junto à Receita Federal do Brasil, no que tange às obrigações tributárias do expropriado. Parágrafo único. O requerente deverá apresentar o CSIR e ITR em relação à área expropriada, em nome da entidade expropriante, ainda que haja isenção da obrigação tributária principal. Art. 1743. Quando houver desapropriação de áreas confinantes, registradas ou não, as áreas desapropriadas poderão ser cadastradas como um único imóvel, mesmo que ocorra situações abaixo. E estar o imóvel situado parcialmente a, em 2 ou mais municípios ou unidades da federação, b, em zona rural e urbana. Segunda, existirem interrupções físicas por cursos d'água, estradas ou outro acidente geográfico, desde que seja mantida a unidade econômica, ativa ou potencial. Parágrafo único. Em aplicação ao disposto no caput, bastará a apresentação de um único CSIR e um único número do imóvel na Receita Federal, NIF, para toda a área desapropriada, ainda que da desapropriação venham a ser geradas várias matrículas individuais. Art. 1744. Em relação aos imóveis urbanos, para a realização de quaisquer atos registrais inerentes à desapropriação não será obrigatória a regularização ou apresentação de certidões referente à quitação do IPTU junto à Prefeitura Municipal, no que tange às obrigações tributárias do expropriado. 1 graus também não será necessária a apresentação do comprovante do cadastro urbano, inscrição imobiliária em relação à área remanescente, em nome do expropriado. 2 graus o requerente deverá apresentar o comprovante do cadastro urbano, inscrição imobiliária em relação à área expropriada, em nome da entidade expropriante, ainda que haja isenção da obrigação tributária principal, salvo se a legislação municipal o desobrigar. Art. 1745. Para a realização dos atos registrais inerentes à desapropriação, não será exigido e menos o cadastro ambiental rural, CAR, ou a especificação de reserva legal ou de outros gravames ambientais, em qualquer caso, EI, qualquer cadastro imobiliário, urbano ou rural, CSIR, NIF ou inscrição imobiliária municipal, quando o imóvel desapropriado não for definido pela lei municipal como localizado na zona urbana. Artigo 32, primeiro e início, do Código Tributário Nacional, e não tiver destinação ou finalidade de imóvel rural. Artigo 4º da Lei Federal nº 4.504/64. Parágrafo único. As desapropriações de imóveis para fins de implantação de ferrovias e rodovias se enquadram no inciso 2º deste artigo. Seção 8ª. Dos ônus reais e pessoais. Art. 1746. Se o imóvel expropriando contiver ônus ou gravames reais ou pessoais, hipoteca, anticrese, alienação fiduciária, calção, servidão, usufruto, arrendamento, etc., deve-se exigir a notificação dos respectivos credores. Parágrafo único. Alternativamente, a critério da entidade expropriante, poderá ser apresentada a declaração do requerente de que tem ciência da existência de credores sobre o imóvel e de que se responsabiliza pela eventual necessidade de realizar uma futura indenização a estes, firmada sob pena de responsabilidade civil e criminal, com firma reconhecida. Art. 1747. Ressalvada a previsão expressa em lei, não há necessidade de notificação dos órgãos ambientais da União, Estado ou município para a realização dos atos registrais inerentes à desapropriação, mesmo que a área expropriada possua em seu polígono reserva legal, área de preservação permanente ou outros gravames ambientais. Parágrafo único. No caso descrito no caput, havendo gravame ambiental na matrícula primitiva que remanescerá sobre a área desapropriada, promover-se a averbação de transporte na nova matrícula, objeto do imóvel expropriado. Seção 9ª. Da inexistência de registro anterior. Art. 1748. O fato de não haver registro anterior não impede a abertura de nova matrícula tendo como objeto o imóvel expropriado, ainda que este seja originalmente decorrente de uma área de posse. Seção X. Da anotação de responsabilidade técnica. Art. 1749. Uma única anotação de responsabilidade técnica, art., poderá ser emitida para vários trabalhos técnicos, ainda que os serviços estejam relacionados a vários imóveis, desde que constem os respectivos serviços realizados no campo atividade técnica. Sugere-se que conste no campo observações, a matrícula do imóvel objeto do trabalho técnico e demais dados essenciais para a identificação do serviço prestado e do seu objeto. 1 graus em aplicação ao disposto no caput. Não será necessária a apresentação de uma arte específica para cada processo de desapropriação protocolado no cartório de registro de imóveis, desde que constem todos os escopos correspondentes aos trabalhos técnicos realizados. 2 graus equipara-se à arte, de acordo com as competências técnicas estabelecidas em lei, o Registro de Responsabilidade Técnica, RRT, emitida pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo, CAU, e o Termo de Responsabilidade Técnica, TRT, emitido pelo Conselho Federal de Técnicos Industriais, CFT. Seção X. Do Decreto de Expropriação e dos demais documentos. Art. 1750. Não será obrigatória a apresentação de cópia autenticada do decreto de desapropriação sempre que for possível verificar a autenticidade de cópia simples no site oficial da entidade competente ou no respectivo diário oficial. Art. 1751. Para evitar pedidos repetitivos dos mesmos documentos, os oficiais de registro arquivarão em pasta própria ou sistema eletrônico de dados os decretos e demais documentos legais, tais como registros da junta comercial ou do registro civil das pessoas jurídicas da entidade expropriante, procurações, subestabelecimentos, autorizações judiciais e outros documentos de representação legais. Seção 12. Das certidões de afetação do bem público. Art. 1752. Não será obrigatória a apresentação de certidão de afetação da área para uso público, por inexistência de previsão legal, servindo o próprio decreto de desapropriação para essa finalidade. Parágrafo único. Em havendo documento legal que estabeleça a afetação ao uso público, realizado o registro da desapropriação, promover-se a averbação de afetação do bem imóvel desapropriado, descrevendo sua natureza e destinação. Seção 13. Das certidões de trânsito em julgado. Art. 1753. O registro das sentenças judiciais de desapropriação independerá da comprovação do trânsito em julgado, podendo a inscrição ocorrer inclusive mediante decisão liminar. Parágrafo único. Por absoluta impossibilidade jurídica, não se exigirá comprovação de trânsito em julgado para as desapropriações amigáveis. Seção 14. Das desapropriações ferroviárias. Art. 1754. Os atos relativos a vias férreas serão registrados na circunscrição imobiliária onde se situe o imóvel, de modo que eventuais registros que foram realizados na estação inicial da linha férrea, anteriormente ao advento da Lei Federal nº 13.465/17, deverão ser transportados de ofício para a circunscrição imobiliária competente.
Parágrafo único. A requerimento do interessado, o oficial de registro de imóveis da circunscrição a que se refere o caput deste artigo abrirá a matrícula da área correspondente, com base em planta, memorial descritivo e certidão atualizada da matrícula ou da transcrição do imóvel, caso esta exista, podendo a apuração do remanescente ocorrer em momento posterior. Capítulo 18. Da aplicação da súmula 308 do STJ. Art. 1755. Os registradores de imóveis deverão registrar, independentemente de anuência do credor hipotecário, as promessas de compra e venda, bem como as transmissões definitivas de propriedade, celebradas entre a construtora e o adquirente da unidade imobiliária hipotecada ao agente financeiro, como parte da garantia do financiamento da obra, em razão de sua ineficácia perante o adquirente. 1 grau antes de proceder ao registro, deverá o registrador averbar a ineficácia da hipoteca registrada perante o adquirente do imóvel e seus sucessores a qualquer título. 2 graus. O registro e a averbação previstos neste artigo só serão realizados a requerimento feito exclusivamente pelo adquirente do imóvel ou por seus sucessores. 3 graus. Incluem-se dentre os seus sucessores a qualquer título os demais adquirentes do mesmo imóvel, como se estes novos sujeitos se subrogassem na boa-fé do promissário comprador original, porém, desde que não descaracterize a função social protegida pelo preceito sumulado de número 308 STJ. 4 graus. A averbação da ineficácia da hipoteca não se confunde com o cancelamento da garantia, dado que este último decorre de requerimento da instituição financeira do empreendimento. Todavia, já que ineficaz, não afeta o terceiro de boa-fé que manterá a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, além do direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. 5 graus. A averbação de ineficácia só pode ser requerida quando apresentado a registro o título do adquirente de boa-fé. 6 graus. Estão excetuados da aplicação da súmula 308 do STJ os registros decorrentes de compra e venda de imóveis comerciais, incluído pelo provimento CGJ número 14, de 31 de agosto de 2023. Capítulo 19. Disposições finais. Art. 1756. Em todas as unidades extrajudiciais deverá ser mantido um exemplar atualizado deste Código de Normas, em formato físico ou digital. Art. 1757. A fim de preservar a consolidação das normas relativas aos serviços notariais e de registro público, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Pernambuco, toda e qualquer norma que lhes diga respeito, ainda que decorrente de lei ou ato regulamentar editado pelo Conselho Nacional de Justiça, pela Corte Especial ou pelo Conselho da Magistratura, será acrescida, suprimida e sistematizada no texto deste Código de Normas. Art. 1758. Fica instituída a Comissão Permanente de Revisão do Código de Normas dos Serviços Notariais e de Registro do Estado de Pernambuco, a qual deverá propor as atualizações e revisões deste Código em face das inovações legislativas e normativas. 1 graus. O Corregedor-Geral da Justiça de Pernambuco, através de portaria, poderá manter os membros da atual comissão, substituir ou designar, a qualquer tempo, novos membros para o respectivo biênio. 2 graus. A comissão será composta pelo juiz corregedor auxiliar para o serviço do extrajudicial, coordenador e, a critério do Corregedor-Geral da Justiça de Pernambuco, por até 2 titulares e 2 suplentes de cada especialidade, totalizando, no máximo 20 membros. 3 graus. A comissão deverá se reunir e propor as atualizações e revisões deste código até o último dia útil dos meses de junho e dezembro do respectivo biênio. Art. 1759. Até que por outra forma se disciplinem, continuam em vigor as disposições relativas ao cálculo de emolumentos dos serviços extrajudiciais de Pernambuco, previstas nos provimentos anteriores à publicação deste código, desde que não sejam incompatíveis com nenhuma de suas disposições, incluído pelo provimento CGJ número 12, de 25 de julho de 2023. Art. 1760. Este código entra em vigor na data da sua publicação. Redação dada pelo provimento CGJ número 12, de 25 de julho de 2023. Recife, 12 de julho de 2023. Des Ricardo Paes Barreto. Corregedor-Geral da Justiça de Pernambuco.